pãozinho. Tá com cara de que tá comendo pãozinho. Laura tá ali, meio desconfiada, mas tá tudo bem lá, né, Laura? Certinho, né? E essa catedral bonita aí atrás, hein? Olha só, bonita mesmo. Cara, tô Catedral do enjoada Brasil. desse quadro. Tô pensando em trocar. Vou botar ele num corredor de passagem que quase nunca passo aqui em casa, porque aqui Nossa, na é sala eu já bonitão, tô um pouco olha. enjoada. É bonitão. Boa Tô, noite a tô- todos. tô vendo o ambiente Tem da um da Laura torre aí. também. Tem um da torre aqui em casa também. É Tá na outra bonito o parede. Uma hora ambiente. eu É mostro. uma maquininha de café que você tem atrás também, Laura? É. Aqui Ai, também gente, vou tem. botar um fundo. Não, tá bonito. Tá bonito demais. Teu ambiente é bem bonitinho. Aqui também É tem que a eu não tô maquininha de podendo ficar no meu café. escritório agora. Essa Não, semana mas eu tô tá tendo que ficar aqui lindo. na sala mesmo. Ambiente lindo, ambiente lindo. Então, eu até coloquei no Spotlight, que bonitão o ambiente. E clean, né? Ficou essa parede com o branquinho muito bonitinho aí. Muito bom. Aqui eu tenho Legal, uma Pedro. cafeteira também aqui do lado. Ah, preju, né? Eu fui cair na bobagem de comprar a cafeteira, ganhei de Dia dos Pais no ano passado. Cara, é o dia inteiro tomando café. Agora tomando uns cafezinhos com raspa de laranja, cafezinhos gostosos. Fê Eu, junto com, Market. Oi, junto com, Laurinha. junto com o Tiago, eu sou cafezeira lá do Ministério. Eu saí do Ministério, mas eu continuo no grupo de cafezeiros de lá. Então, aqui em casa o que não falta é cafés de diferentes tipos e origens e tudo mais. Eu já contei para vocês que a família da Lucimar é de Santa Rita do Sapucaí, não contei, não? Santa Lembro. Rita do Sapucaí, cidade maravilhosa aí de café. Lá é sul de Minas, né? Então, nossa, café. Eu tenho uma vontade, tenho um desejo oculto de viver para plantar café ou então fazer vinho, mas pouca produção. Eu estava falando para a Miriam quando ela veio aqui, fazer uma produção pequena. Tem uma parreirazinha aqui, mas a parreira aqui em Brasília ela não fica legal. Pelo menos eu não consegui enxergar no nível de acidez que fique boa para o vinho. Então ela é docinha demais até. Então não é uma boa espécie, né? Mas a meu doutorado é em Bordeaux, né? Então é na margem do rio, de um lado o Cabernet Sauvignon e do outro Malbec. Então, Santa Lúcia do Agreste, né? Não queria mais nada, ela queria só morar ali. Meu Deus. Os castelinhos com produção de vinho lá, os chatozinhos. Carol também tá ali, com cara de quem tá feliz. É isso aí. Vamos começar? Legal. Ontem nós começamos a falar sobre pensamento sistêmico. E vamos fazer um rápido aquecimento. Outra dinâmica legal aqui. Só que a gente vai fazer só em 3 pessoas aqui hoje. Outra dinâmica do Paulo Caroli. Eu estou exercitando as dinâmicas do Paulo Caroli, que eu gosto delas. Essa dinâmica, ela chama o seguinte: 2 verdades e uma mentira. O nome da dinâmica é essa. Então, como é que vai funcionar? 3 pessoas. Eu vou fazer primeiro, dar o exemplo, né? Aí eu vou chamar alguém, a pessoa faz, mais alguém faz, e aí a gente acaba e vai direto para os finalmente. A dinâmica é a seguinte: eu vou falar 2 verdades e uma mentira sobre mim. E aí vocês vão precisar entender, descobrir qual era a mentira. Certo? 2 verdades e uma mentira, e aí vocês vão descobrir qual era a mentira. Por que vocês já me conhecem tanto que é contar essas coisas, mas é mais legal quando a gente conhece a pessoa, né? Então. Chega lá na barreira, o Rabiot também, o Morata. Tem aqui, ó, Léo Zamar. Aí, pronto, Léo. 2 verdades e uma mentira. Deixa eu contar 2 verdades e uma mentira. Vamos lá. Primeiro caso. Aí vocês vão ver se é verdade ou mentira depois. Eu fiz 12 anos de violão erudito e já tive uma banda cover do Kiss. Segunda verdade. Eu tenho uma jiboia de estimação. Terceira verdade ou mentira, né? Durante muito tempo, minha infância e minha adolescência toda, praticamente, eu passei acampando. Então, todo final de semana, eu ia com meus pais acampar. Acampava final de semana, explorava no meio do mato, essas coisas. Então, 3 histórias, e aí
Qual dessas três é a verdade? Qual dessas é mentira? A jiboia é mentira. A jiboia é mentira. Eu acho Daí. que a jiboia é mentira. É absurdo ser A uma jiboia é jiboia. mentira, senão você teria mostrado para a Miriam, sua cobra. Não, mas independente disso, ele é protetor dos animais, ele não ia ter uma jiboia presa. Não, dentro de pode, casa. por que E não? ele tem cara de quem curte muito Kiss e de quem curte muito música boa. É verdade, vocês me conhecem, seus danados. Eu tinha certeza que eu ia enganar com a jiboia. Muito bom, vou chamar alguém aqui. Vou chamar alguém aqui para contar 2 verdades e uma mentira. Akira Toyama. Como é que 2 você ia verdades e ter uma uma mentira. jiboia Fala aí pra com gente. gato, cachorro? Conta aí, Akira. 2 verdades e uma mentira, a gente vai ter que descobrir qual é. Nossa Senhora. Vamos ver. Dentro de 3 histórias. 2 verdades e uma mentira. Eu também fiz muitos anos de violão. Né? Não cheguei a me formar, mas estudei muitos anos de violão. Gosto muito de karaokê. E tem alguém que falou de café. Esqueci quem Café. falou de café. A Laura? A Laura. Gosto muito de café. Eu também gosto muito de café e tomo café com doce de leite. Café com doce de leite. Cara, se for verdade, e aí? Qual vocês acham que é verdade? Qual a mentira aí no meio? Fez muitos anos de violão. Não, eu acho que pode ser ter muitos anos de violão, mas eu fiquei desconfiada do karaokê. Eu também acho que é o karaokê. Eu também acho que é o café, viu? É o café. Acho que é o karaokê. E o Akira mente bem, hein? Mente. Eu acho que é o karaokê. ia no violão, eu vou no violão. Deixa eu ver. Pode revelar, não? Alguém mais quer opinar? Violão. Revela aí, Akira, qual que é, hein? Eu tomo café com doce de leite. Eu tenho um videokê em casa. Caraca, é violão mesmo. Olha, muito bom. Akira Você já Toyama. viu o japonês não gostar de karaokê? Indecifrável. Cara, a Akira levou todo mundo aqui no bolso. Muito bom. Akira, chama alguém aí para poder falar 2 verdades e uma mentira, e aí a gente fecha. Eu quero, Akira. Você quer falar? Eu quero. Então vai, Nery. Manda ver. Não pode Vamos falar lá, que você 2 gosta verdades. de piqui. Hã? Não pode falar que gosta de piqui, né? Porque aí... Rapaz, quem é de Inhuma sabe que piqui é a melhor coisa do mundo. Certeza. Vamos lá. Verdade número 1. O Gino já foi meu cliente. Verdade número 2. Eu canto música sacra. Verdade número 3. Já fui um dos maiores plantadores de pimenta do estado de Goiás. Caraca, eu não É sei. plantador de pimenta, eu acho que você não foi. Nossa, Nery Eu pegou acho perto. que ele não canta música sacra. Eu também acho que Você tem cara de católico. Talentos são tão diversos aqui nesse grupo, das coisas mais variadas, que é até difícil dizer que não. Quem ia dizer que Eu queria brincar disso com todo mundo. E agora, hein? Vota aí. Quem acha? Quem acha que eu não fui cliente do Nery? Quem acha que é mentira, o cliente? Acho que foi Eu não me lembro de ter sido. Não me lembro mesmo. Mas tenho certeza que eu fui, porque ele me convenceu nas 3. Quem acha que é música sacra? Música sacra. A Carol também acha que é mentira isso aí. Eu também acho, eu vou votar nessa. Quem acha que é pimenta? É comedor de piqui, e se fala desse jeito assim também, às vezes vai ser no... Eu acho que planta pimenta. Né? Fala aí, Nery, revela pra gente. Cara, o Gino não foi meu cliente. Olha, Tá. eu não lembrava, o bicho me convenceu que eu era. Pois Esse é, é o cara que eu tenho. Mas teve uma conversa. eu fui um dos você maiores falou, distribuidores Cargill, farinha de trigo Cargill que teve no Centro-Oeste.
tá? Há 14 anos atrás, mas eu nunca tive o Gino como cliente. O Gino comprava só do cara que comprava da gente. Eu tentei ir na tua fábrica para ver se você comprava direto. Fábrica? Você conheceu minha fábrica, cara? Olha que legal. Olha que legal. Em Sobradinho. Eu sabia que você tinha alguma coisa a ver, assim. Eu lembro de você eu tentei te convencer, mas, aliás, primeiro é muito difícil achar você, né? Tentei te convencer por telefone, tá? A comprar direto da gente, direto da Cargill, mas você não queria. Você queria continuar fiel ao cara que você comprava. Eu me lembro dessa ligação. Olha que mundinho sem vergonha, velho. Olha que mundinho pequeno. Muito bom, parabéns. E eu canto música sacra, tá? Vai ter que cantar pra gente. Mas deixa eu fazer a pergunta pro Nery. Ô, Nery, você era o maior produtor de pimenta do Goiás? Um doce. Sério? Sim. Lembro dele ter falado uma vez sobre isso. Mas vem pra cá, vamos, acabou a brincadeira. Se a gente vai conhecer esse povo aqui, se a gente engatar agora na história, amigo, a gente vai até 7 da manhã aqui. Pronto, gente, eu tô morrendo de curiosidade de ouvir a Fernanda. Muito bom. Morrendo de vontade de conhecer, de saber da Fernanda. Vou bloquear os microfones, povo que não para. Vamos para cá. System Thinking, dia 2. Gostaram da brincadeira, né? Boa essa brincadeira. É mais gostosa com quem a gente conhece. É interessante, né? Essa brincadeira é mais gostosa porque a gente se surpreende, né? Ontem a gente falou sobre o nosso caríssimo Peter Senge, né? Um pouquinho sobre a história do livro, né? do Quinta Disciplina. Falamos um pouquinho também sobre a visão dele sobre pensamento sistêmico, uma coisa muito específica, né? A visão muito específica do Peter Senge, e falamos sobre as 11 leis do pensamento sistêmico. Muito bem, acabamos o dia de ontem, então vamos para o dia de hoje. Dia de hoje, vamos falar sobre fundamentos sobre sistema, funções emergentes, relacionamentos e limites. E eu já quero cair para dentro disso aqui hoje, tá? Mas é querer, né? Querer, vontade, como minha avó falava, é coisa que dá e passa. Então, a vontade é de cair para dentro disso daqui. Mas, não necessariamente, a gente vai conseguir. Vamos lá. Ontem, a gente fechou o nosso bate-papo com uma pergunta. Em relação ao projeto do grupo, qual das 11 leis do Peter Senge, as 11 leis do pensamento sistêmico, mais chamou a sua atenção e por que essa lei chamou a sua atenção? Então, eu tenho aqui os slides com as 11 leis e eu gostaria de convidar duas pessoas, dois grupos, para falarem um pouquinho sobre quais foram as reflexões que vocês tiveram em conjunto ou individualmente, que seja, não tem problema, sobre aquelas 11 leis e como elas se conectam com os projetos de vocês. Que grupo que poderia começar? Só levantar a mão que eu puxo você para falar com a gente. 2 grupos. Pode levantar a mão mais do que 2 e a gente puxa 2 para falar agora. Jura mesmo que vocês não vão falar, é? Ninguém pensou nada? Duvido. Miriam, quer? Miriam e Nília. Vamos lá. Miriam, fala aí com a gente. Qual das 11 leis mais chamou sua atenção? 8. Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados, mas as áreas de maior alavancagem são frequentemente as menos óbvias. Em vez disso, ações pequenas e focadas no ponto certo do sistema. Opa, fala aí pra gente, por que essa lei conversou com você aí, te chamou a atenção? Porque, como o meu projeto, você sabe que é de prevenção do suicídio, o nosso projeto, o nosso grupo, né? Então, vão ser pequenas mudanças mesmo, devagarinho, que a gente vai ter que ir conquistando, pouco a pouco, se a gente conseguir fazer o nosso site, o nosso blog, para poder chegar até as pessoas que a gente quer atingir. Não vai ser de uma vez, vai ser com pequenas mudanças, passo a passo, que as pessoas sintam a vontade de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito dolorido, de querer participar, de querer ajudar na prevenção das pessoas que estão à sua volta.
Então, eu acho que é isso. Então, as pequenas mudanças são as menos óbvias. Foi interessantíssimo você ter trazido eu também escolheria esse para o teu projeto. Então, para todos que estão aqui, talvez conheçam, mas quem está acompanhando a gente pelo YouTube talvez não saiba, mas a Miriam faz parte de um grupo que tem como projeto-chave desenvolver algo que ajude na prevenção do suicídio. E trabalhar questões de suicídio, eu imagino, eu não sou especialista, estou falando como leigo, né? Então a opinião de um leigo é algo extremamente complexo. Não é uma relação clara de causa e efeito. Se a pessoa falou que ela vai se matar, então ela vai se matar. Não há uma relação clara. A gente nunca sabe, né? Tem gente que fala, tem gente que não fala, tem gente que escreve uma carta, tem gente que não escreve, tem gente que demonstra, tem gente que não demonstra. Então, não há uma relação clara em relação a isso. E a pior forma é uma intervenção dura no sistema, uma intervenção rápida no sistema. Isso pode criar um problema muito maior do que o problema do que hoje esse problema é, né? Então, excelente você ter trazido o número 8. Muito bom, muito bom. Nilian baixou, vou chamar a Márcia. Querida Márcia. Tenta aí, Marcela, vê se vai agora. Boa. Ei. Te ouço. Opa, bem alto. Boa noite. Boa noite. A minha câmera não funciona mais não, gente. Mas eu tenho que ver o que aconteceu, tá, joia? Pode tranquilo, deixa eu ver bem. Eu fiquei na dúvida, tá? Entre duas possibilidades, duas leis, né? A gente até discutiu rapidamente no grupo e a gente chegou numa convergência. 3 pessoas optaram também pela 8, né? Sobre a questão das alavancagens, né? Que as pequenas mudanças podem provocar grandes resultados, mas aonde a gente tem alavancagem pode não ser tão óbvio assim, né? O nosso problema que a gente tem trabalhado é sobre a dificuldade de execução de um planejamento estratégico, né? Dentro da instituição, que tinha que fazer na verdade, um objetivo de ampliar aí, eles mapearam o objetivo de expandir o negócio, e aí eles fizeram algum planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico não tá caminhando, né? Não estava fluindo. Então, dentro dessa perspectiva aí, uma avaliação que eu observei, que o grupo observou, seria que talvez a solução, né, a solução do problema deles, né, que foi vamos expandir, vamos crescer para aumentar a capilaridade da empresa, na verdade, ela poderia ter sido tomada sem olhar todas as forças do sistema, né? Se eu quero ter uma maior penetração no mercado, será que realmente abrir lojas dentro de um novo conceito é suficiente para resolver o meu problema? Então, a solução pode ter sido pensada em algo muito óbvio e que, na verdade, não é uma área de alavancagem, né? Não seria algo que mudaria efetivamente o resultado da empresa, né? E aí, poderia ter sido nessa linha, né? A outra que eu pensei foi no item 4, que é a maneira mais fácil de sair, normalmente traz de volta. Porque, assim, a solução para a expansão de lojas pode ter sido simplesmente a reutilização de uma solução já existente, né? Eu quero crescer, se eu quero crescer, eu abro lojas. E não necessariamente pensei lá na frente no resultado, né? O que isso ia trazer. Super reflexão. Irretocável, é isso mesmo. Que bom. Para vocês, para os 2 grupos que trouxeram o número 8, já fica uma dica. O livro da Donella Meadows. Ou pesquisas, que vocês podem procurar aí, os 12 pontos de alavancagem, vocês vão encontrar vários artigos, várias coisas na internet comentando os 12 pontos de alavancagem, apresentados pela Donella Meadows no livro Thinking in Systems. Então, já fica aí a dica para vocês desse livro, importante se vocês entenderam que essa lei do Peter Senge conversa com você. Com relação à 4ª, então, a Márcia que trouxe a 4ª lei, o Cynefin é uma ferramenta poderosa para você nesse caso, porque ele fala justamente de querer comoditizar as coisas. E mais ainda, os próprios Word Lineups. O que é que nós estamos tratando como commodity, quando na verdade é custom build? Do tipo, nosso cliente precisa de agências? Será que é isso mesmo?
Será que a gente está começando a análise da cadeia de valor pelo cliente, como os Wordley Maps sugerem? Ou a gente está partindo da solução para depois entender se tem um problema conectado com ele? Então, aí a gente volta para o início do High Impact Agile, né? O canvas de problema. Qual é o problema que nós teremos que resolver? E quando a gente coloca os Wordley Maps no jogo, para quem esse problema? De quem a gente está falando? Né? Então, excelente ponto, excelentes pontos. Vou puxar a Kira para fechar para a gente. Kira. Beleza. O nosso projeto era sobre reciclagem, né? Então, a questão da acúmulo de lixo, produção de lixo, né? E eu fiz essa análise, né? Nos últimos 60 segundos, né? Foi de ontem para hoje, mas foi nos últimos 60 segundos. E eu achei que, os problemas de hoje vêm de soluções de ontem. Oh, boa. Né? Então, o que nós temos hoje vem de decisões que nós tomamos sobre jogar fora, sabendo que não existe fora, né? Estamos todos dentro. E como o projeto ele entende que a questão era trabalhar a reciclagem com crianças, eu achei que tem algo a ver com pequenas mudanças podem produzir grandes resultados, mas áreas de maior alavancagem são frequentemente as menos óbvias. Então, a gente pensa que trabalhar com as crianças, né, você seria plantar a semente para o futuro. Pensei nessas duas possibilidades. Excelente, cara. Excelente. Quando a gente fala de sustentabilidade, algo relacionado, a gente falou ontem sobre esse conceito, né, de sustentabilidade, quando a gente traz essa questão, inevitavelmente, essa reflexão sobre os problemas de ontem, os problemas de hoje versus decisões de ontem, aparecem para a gente. Muito bem, muito bom. Parabéns pela reflexão dos grupos. Excelente, excelente. Vamos começar, então, hoje um dia mais técnico, hein? Hoje um dia mais... Acho que vai fazer tempo que vocês não têm uma aula dessa comigo. Acho que fazia tempo que vocês não tinham uma aula dessa comigo, uma aula técnica, né? Menos discussões a respeito de antrocomplexidade e até mesmo teóricas, e vão mais para a prática, a parte técnica, né? Eu particularmente gosto, às vezes, de fazer essa discussão. Bom, na hora da gente trabalhar com sistemas, o curso que eu fiz do MIT trouxe uma visão bem interessante de como começar. Todos eles falam por como começar. E aí vai a primeira dica, a gente já falou sobre ela, mas o livro do Desvendando... Alguém chegou a ler o Desvendando Sistemas ou não? É um livro enorme, né? Chegaram a ler? A Verinha chegou a dar uma olhada lá? Ótimo. Eu recomendo muito, eu vou trazer exemplos do livro. Aquele livro ele é fantástico, é extremamente didático. Extremamente didático. Tem exemplos super fáceis da gente entender ali. Mostra que pensamento sistêmico realmente é algo que todo mundo pode usar. O pessoal do MIT diz o seguinte: comece identificando o que o sistema faz e como ele faz isso, por meio do que ele faz isso. Então, olha só, um sistema, e o que a gente está chamando de um sistema? Algo que gera coerência, né? Que tem partes conectadas, ou agentes conectados, como academicamente a gente fala, e que geram coerência para obter um resultado maior do que a soma das partes. Maior do que a soma das partes, né? Uma função é o que o sistema faz. Lembra dos Wordley Maps? O que o cliente precisa é o benefício daquilo. É o benefício daquele sistema que está sendo mapeado no Wordley Map. Consiste em um operando que é alterado em um operando, é algo, é um processo, né? É um procedimento que é alterado em um processo que efetua a mudança. A função emergente ocorre no domínio funcional. Função emergente. Nome que eu utilizei, porque o nome que vocês vão encontrar na literatura é esse aqui, ó. Emergence. Se eu for traduzir em português, como é que seria a tradução literal? Emergência. E qual é o problema desse nome? É que é a mesma tradução literal disso aqui, ó.
Só que o significado dos dois é diferente. O primeiro é algo que emerge, e o segundo é uma ocorrência crítica, uma emergência, né? Mas quando a gente traduz os dois para o português, eles viram a mesma palavra. Então, esse daqui seria o que está aqui, ó. E que eu renomeei para função emergente, porque fica mais fácil de entender do que a gente está falando. Então, um sistema tem uma função. E o sistema tem uma forma. O que é a forma? É a personificação física do que o sistema é. É a representação física do sistema. A forma é o que normalmente executa a função. Cada forma tem a sua função. É o que o sistema... Enquanto a função é o que o sistema faz, a forma é o que o sistema é. O valor é o benefício dividido pelo custo. O benefício deriva da função e o custo depende da forma. Olha que interessante. Então, o benefício do sistema, lembra dos Worldly Maps? É o que o nosso cliente quer. E para poder entregar o que o nosso cliente quer, nós vamos precisar de partes. Lembra que a gente divide as coisas em partes no Worldly Map e vai derivando? Aquilo tem custo. Lembra do exemplo da xícara? Qual era o benefício para o nosso cliente no exemplo da xícara? Tomar uma xícara de chá. Para isso, eu preciso do quê? Da água quente. Para poder fazer a água quente, eu preciso do quê? De água e eu preciso do bule. O bule mais a água mais o fogo são as formas que permitem que eu esquente a água. Faz sentido? Então, a água quente é uma função emergente da água mais o bule mais o fogo. E a partir da conexão entre essas três formas, eu tenho uma função emergente. A água tem valor, tem custo, o bule tem custo, e poder fazer fogo também tem custo. Se não for o próprio fogão, se você estiver fazendo fogo numa fogueira, é pelo mínimo o combustível que você está usando ali para poder manter aquele fogo aceso. Tem um custo, aquilo está queimando algum recurso, né? Você está queimando algum recurso para obter isso. Então, função e forma. Olha como as coisas... Alguma dúvida em relação a isso? Claro, né? Bem tranquilo, né? Não, Carol? Fácil? Boa. Função e forma. Olha como é que a gente normalmente representa um sistema. Na visão do MIT, tá? O MIT costuma modelar assim. Forma, operação. O que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Poderia colocar aqui, por exemplo... teremos mais exemplos lá para frente. Mas vou colocar um aqui. Uma forma poderia ser... Eu tenho uma pergunta, assim, Gino. Oba! Sobre memes. Memes. Nesse curso que eu falei sobre isso, porque meme, na verdade, eu estava ouvindo uma outra definição, não necessariamente o meme de internet, se bem que o meme de internet se encaixa neles, que são como se fossem estruturas para o mundo virtual, como se fosse alguma coisa que se repete, algum tipo de algoritmo. Então, o paralelo que eles fizeram é como se o gene fosse alguma coisa que se repete no mundo físico, tangível, e o meme, alguma coisa que se repete no mundo virtual. É o livro Gene Egoísta do Richard Dawkins. Essa é a pegada dele. Ótimo. E aí, pelo que eu entendi a respeito dos memes, eu não fui com toda a profundidade, mas eu vi esses conceitos. É como se os memes fossem uma forma de um sistema. Então, naquele caso, estava representado, por exemplo, num tetraedro, que era o modelo que ele usava. Então, para cada ponto do sistema, que são os elos, né, as entidades, eu achei muito interessante que você falou dos vértices, das relações que tinham entre eles, né, e que podiam estar ligadas, e o sistema como um todo. Nesse outro contexto, eles estavam fazendo como se fossem constelações do sistema todo, das relações que eles tinham entre si e dos elementos também. Aí minha pergunta é, os memes têm alguma coisa relacionada, de alguma forma, se relacionam com a forma do sistema? Eu vou deixar você me responder isso mais tarde. Tá bom. Mas fez sentido a minha pergunta? Faz sentido. Faz sentido. Eu tenho uma resposta para ela, mas eu quero que você me dê ela.
Aí, segura ela aí. Depois você me diz o que você acha, tá? O que você acha que faz sentido conectar memes com isso? Vê o que você acha. Faz todo sentido. Forma. Me dá um exemplo. Aproveita aí que você está com a mão na massa. Fazer pão é um sistema, não é? Tudo bem? Fazer pão é um sistema. A gente estava falando agora há pouco sobre ele. Me dá um exemplo de uma forma e de uma função, de uma operação no sistema de fazer pão. Tem uma máquina de fazer pão que... Legal. Máquina de fazer pão seria a forma. E a operação é o que você coloca lá dentro da máquina e ela... Fazer pão. No caso da máquina de fazer pão é simples mesmo. A máquina de fazer pão é a forma e o assar o pão, fazer o pão, é a função dessa máquina. Ela é um sistema fechado, né? Agora, numa padaria... Vamos para uma padaria tradicional que não tem a máquina. Quem me ajuda? Porque tem alguém falando que eu não peguei. Forno e Forno, assar. Opa, perfeito. Forno, assar. Numa padaria convencional, forno é a forma, assar. Ótimo, beleza, ótimo. No sistema de transporte via... Sistema de transporte, no geral. É que eu estou muito grande esse sistema. Vou pegar um sistema no transporte via bicicleta. Sair de casa, ir para o trabalho via bicicleta. Esse sistema de se locomover via bicicleta. Me dá um exemplo de uma forma e uma função. Nery. Gino, eu quero voltar lá no outro. Dentro do sistema, a pessoa humana também pode ser, exemplo, padeiro, receita? O padeiro, padeiro é uma forma. Tá. O padeiro ele é um agente no sistema. Todos esses estão agindo no sistema, verdade. O padeiro é um ente no sistema, verdade. Padeiro e receita. O padeiro, a receita também é um ente, né? O padeiro ele faz o pão, a receita ela tem a função de mostrar o que deve ser colocado, de informar, né? Informar o que deve ser colocado. Muito bom. Então eu tenho um verbo ali, né? Acho que vocês pegaram, ótimo. É isso que eu ia perguntar. Sobre o sistema ele geralmente é descrito como um substantivo, como um verbo, porque, por exemplo, vou fazer pão, mas fazer pão é o sistema ou fazer pão... É o sistema. Fazer pão, o sistema de fabricação de pães, ou o sistema de cursos online, ou o sistema, um viveiro de plantas carnívoras, é um sistema. Todos são um sistema. Ele não precisa necessariamente ser um verbo nem um substantivo. Não, a padaria é um sistema. Melhor do que fazer pão. Fazer pão seria uma ação, né? Mas isso. A padaria seria um sistema. Uma padaria. Até onde eu entendi a operação... Não entendi? O pão é a forma. O pão seria um produto do sistema, né? Mas é uma forma. É a forma, porque é a personificação física, não? Sim, é uma forma. Pelo que eu entendi, então, a operação, ela é um verbo, é uma ação, porque ela tem alguma coisa sobre isso, e a forma é um substantivo, alguma coisa... A forma é o que é substantivo, o nome, né? A forma é um nome e a operação é um verbo. E o sistema é uma rede que conecta isso tudo. Conecta formas e operações por meio de conectores. É isso aí. E eu tenho justamente dois tipos de conectores. Conectores que conectam formas e conectores que conectam ações dentro do sistema. Os conectores pretos normalmente fazem os relacionamentos funcionais. Geram uma função. Um grupo de entidades só se torna um sistema, e acho que esse é o ponto que você colocou agora, né, Carol? Um grupo de entidades se torna um sistema quando eles se relacionam. Então, eu coloco ali a máquina, a batedeira, eu coloco ali o forno, eu coloco ali a receita, eu coloco ali o padeiro, eu coloco ali tudo isso, mas quando isso se conecta, aí eu tenho um sistema, porque aí tem coerência e algo emerge, né? Algo emerge muito maior do que... O pão, por exemplo, é uma função emergente do sistema. A gente vai falar mais sobre ele. Olha só, dá uma lida aí. Os relacionamentos têm forma e função. Os relacionamentos funcionais são interações. Uma entidade afeta a outra. A masseira afeta a massa. O forno afeta o pão cru.
Os relacionamentos funcionais podem ser entre entidades dentro do sistema ou fora do sistema, no contexto. No contexto padaria, eu não tenho o Nery. Faz sentido? Mas no contexto maior, o Nery faz sentido, não faz? Porque ele me vende farinha. Então, ele faz parte de um sistema maior, mas eu delimitei no sistema padaria. Relacionamentos formais não são relacionamentos de função, são relacionamentos das estruturas. As estruturas do sistema se relacionam. A interação funcional normalmente acontece por meio de um relacionamento formal. Quando eu me relaciono, quando uma parte do sistema se relaciona com outra parte do sistema, eu tenho uma função conectada, que normalmente emerge a partir dessas duas relações. Olha aqui um exemplo. Então, esse é o sistema do projeto X. Poderia ser qualquer projeto. O que eu tenho participando desses sistemas? Olha os padeiros aí. Eu tenho uma forma é o gerente do projeto, uma outra forma o time de design, uma outra forma o time de construção, que eles se relacionam formalmente. Em que momento? No momento das reuniões. Quando há reunião, as formas estão conectadas. Mas, o tempo todo, o que acontece? Eu tenho o gerente de projeto demandando o time de design. O time de design troca com o time de construção. O time de design demanda o time de construção e o time de construção demanda o time de design. O gerente de projeto também demanda o time de construção. Eu tenho as entidades, as suas respectivas formas e as suas respectivas conexões dentro desse contexto. Eu poderia ainda chegar num fractal, né? Que é, eu vou decompor a entidade time de design em outras entidades. Então, vamos voltar para o time de design e vamos decompor esse time de design em outras entidades dentro do time de design. O ponto é, qual o nível de granularidade que a gente vai chegar? O nível que fizer sentido para a gente dentro do contexto que a gente está mapeando. Isso é muito importante. Entender o nível que você vai, né? Isso, além de te permitir decidir qual a granularidade que você vai parar, faz algo mais importante. Te permite definir até onde vai o seu sistema. Então, eu vou modelar até aqui. Eu vou me preocupar com as relações até aqui. Mesmo porque, quando você entra num sistema complexo, você não consegue entender todos os padrões. Então, eu vou precisar colocar os limites do sistema para conseguir mapear padrões, para conseguir entender padrões dentro desses limites. Nesse caso específico do projeto, nós traçamos os limites dentro desse contexto. Se eu fosse olhar, por exemplo, para o planejamento estratégico, não seria se estranhar se eu estendesse os limites para cá, por exemplo. Se eu fosse olhar para lançamento, para as releases do sistema, cara, faz sentido colocar o time que implementa, né? Que implanta, né? Então, o meu limite do sistema, ele é delimitado pelo contexto que eu estou mapeando, pelo contexto que eu estou analisando. Nília. Como é que eu diferencio essa decomposição daquela... Da fragmentação do todo em partes que juntas formam o todo? Como eu diferencio essas duas coisas? Elas são justamente isso. A única diferença aqui é que eu não estou fazendo uma... Não é exatamente a divisão de um todo em partes. Porque ao somar isso tudo, você não tem o projeto. O projeto, o que vai emergir a partir disso é muito maior do que isso tudo. O que nós estamos fazendo é conectando pedaços. Quais são os pedaços que compõem esse sistema? Mas ao somar isso tudo, não vai dar... Quando você soma um gerente de projetos, um time de design, um time de construção, o que emerge a partir disso é muito maior do que a soma das funções. Sim. Então, embora haja uma decomposição... Justamente é esse o cerne da minha pergunta. Como é que eu faço essa decomposição
sem ser aquela fragmentação em partes que juntas formam um todo. Dessa forma, começando por aqui. Começando por identificar quais são as entidades e o que elas fazem. Primeiro passo é esse. Primeiros 2 passos. Mas há mais coisa... Tem a mesma cara de caixinha. Para mim, tem a mesma cara de uma caixinha hierárquica. Mas é porque você deu só os 2 primeiros passos, está querendo entender a caminhada inteira. Espera um pouco. Tá. São os 2 passos. A gente não acabou a modelagem do sistema ainda. A gente começou a modelar do sistema. A tua pergunta é como eu vou olhar para isso sem ser de forma cartesiana. Tem mais coisa. Exatamente Segura aí. isso. Segura aí. Eu vou compreender isso daí sem ser cartesiano. Segura aí. Me pergunta no final do dia. Segura aí. A caminhada é maior. Está 2 passos. Tem mais outros passos ali. Por enquanto, é uma decomposição. Por enquanto, uma super decomposição. Tá. Querido professor Carlos, imagina. Fala, Gino, tudo bem? Me diz uma coisa. Eu não conhecia essa notação. Que notação é essa que você está usando? Essa é a notação que o MIT usa para a representação de sistemas. Beleza. Você não tem uma referência a gente busca, não? Não, mas eu posso conseguir. De onde veio? Posso perguntar para ele de onde veio. Se eu não me engano, o sobrenome dele é um dos grandes nomes do MIT. Acho que é Sterman. Mas eu vou no próprio livro do Desvendando Sistemas, ele faz muita... Tem até um meme dele ali, uma caricatura dele aí que eles fizeram, que é um dos maiores nomes de pensamento sistêmico do mundo. E ele é o cara que ensina essa decomposição. É uma decomposição inicial de entidades e de funções. Mas o MIT, depois eu posso pegar a origem disso ou buscar isso aí lá. Não, estudar notação pode ser legal. Boa. Samu. Gino, quando tu trouxeste esse exemplo do projeto, né, e essa decomposição me remeteu muito forte ali quando você constrói o Project Model Canvas, o PM Canvas, né? E aí, quando você está construindo, fez uma ligação, pelo menos na minha cabeça aqui, quando você vai preenchendo ali o Canvas, onde você tem os itens, me veio isso em mente, né? Eu queria saber de ti o que é que se faz sentido ou não, se tem essa conexão ou não. Espera aí que eu tô vendo que eu congelei aqui. Deu uma travadinha. Espera um pouquinho que eu vou tentar destravar. Você está me ouvindo ainda? Estamos sim. Está muito frio aí, Gino? Está congelando, pô. Bota um casaco. Congelou demais, né? Eu acho que eu vou ter que desconectar isso aqui. Peraí. Ouvindo a gente está, só a imagem que está congelada. Tá frio não, tá calor. Tá me ouvindo ainda? Então, né? Sim. Olha, travou que ficou um outro Gino ali Tem 3 Ginos agora aqui. Depois ele vai cair. Samu, por que você... De onde que você viu... Tá congelado ainda, tá? Tá, né? Interessante. Congelado. Já sei por quê. É porque tá no outro. Pronto, agora o outro caiu. Beleza. Legal. Agora foi, né? E por que você viu o Project Model Canvas? Que eu vi ali no Canvas, no PM Canvas, quando você tem a parte dos times, né? Aí tu trouxeste no teu exemplo algo como se fosse a decomposição daquela parte ali. E aí me fez dizer, cara, será que naquela decomposição, no contexto do projeto, que ele vai ter uma influência em um sistema maior, será que tem a ver o pensamento sistêmico nesse contexto e tal? O Canvas ele tem um olhar sistêmico, né? O Canvas, até porque ele é integrado, né? Então a gente começa a identificar a relação, por exemplo, o quanto as premissas fazem diferença nos riscos, o quanto as equipes fazem diferença nas restrições, perdão, ao contrário, as restrições na equipe. Então o Canvas ele tem o segundo passo, o primeiro passo do Canvas é o conceber, né? Aí o segundo passo do Canvas é o integrar, o terceiro passo é o resolver e depois comunicar. Então o passo integrar e resolver é um olhar sistêmico, sem dúvida. O conceber, não. Ele é bem cartesiano.
porque eu parto de caixinha por caixinha, que foi mais a visão da Nilian, né? Eu parto de um por um. Mas o integrar ele é bem sistêmico. Fê? É rápida a minha pergunta. Essa decomposição, ela é similar à modelagem de processos? Boa pergunta. Não é, porque ela não é uma relação sequencial. Ela é uma relação causal e não sequencial. E esse é o grande erro ao modelar sistemas. Você pegou o grande ponto, que é desenhar o sistema como um fluxograma. É uma relação causal e não sequencial. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. O que eu estou buscando aqui não é uma visão de sequência do que vem antes, mas do que tem influência no quê. Essa pergunta é a mãe das perguntas da pergunta, é a mãe do pensamento sistêmico. O que tem influência no quê? Outra coisa, a gente não está mapeando o futuro. É um outro grande erro da modelagem sistêmica. Querer prever o futuro com a visão sistêmica. Não é isso. A visão sistêmica é para entender melhor os padrões emergentes do presente e não para mapear o futuro. Isso é uma... E a modelagem de processos não, né? Eu faço o as is, depois eu faço o to be, que eu estou mapeando o futuro. Então, essa é uma outra grande diferença dos dois. Excelente ponto, Fê. Então, olha só aqui. A partir desse passo, a gente definiu os limites de onde eu vou trabalhar. E, de novo, esses limites, eles mudam de acordo com o contexto que você está mapeando. Agora a gente vai começar a entrar na pergunta da Nilian, que é como isso se diferencia de uma divisão cartesiana? Porque ao somar essas entidades, eu não tenho a soma dos pedaços. Ao somar essas entidades, eu tenho mais do que a soma das partes. Ao somar as entidades, eu tenho o todo. Então, aqui eu tenho o todo muito maior do que a soma das partes. Dá uma olhada nesse sistema. Sistema ampulheta. Quais são as entidades que compõem esse sistema? Areia, vidro e armação. Qual é a função de cada uma dessas entidades? A função da entidade areia é passar pelo gargalo. A função do vidro é conter areia. A função da armação é proteger o vidro. E quando eu integro todas essas, eu entro com uma função emergente, que é a capacidade desse sistema de medir o tempo, Nilian. Começa a ver como a soma das partes dá menos do que o todo? O que diferencia a visão cartesiana da visão sistêmica é que a visão cartesiana não busca olhar o que emerge a partir das conexões entre as partes. Ela busca somar as partes para, ao final, ter um todo. Maionese, né? Eu não consigo decompor a maionese em partes. Uma vez que ela esteja misturada e feita, eu não consigo mais voltar atrás e separar as partes dela. Então, o resultado da maionese é muito diferente do resultado do Boeing. Eu consigo decompor um Boeing em pedacinhos e depois montá-lo de novo. Mas a função emergente das misturas dos ingredientes da maionese dão a maionese que é mais complexa do que ordenada. Faz sentido? Então, para poder ter a receita para você fazer a maionese, mas o que emerge a partir dos ingredientes é maior do que a soma das partes. Proteína também tem essa questão, né? Proteína você não evolui, ela se forma, né? É verdade. As conexões formam elas. Samu, acho que foi do passado ou é do presente essa mão levantada, Samu? É de antes. Do passado. Baixar aqui. Boa. Nilian. Mas a minha dúvida permanece, porque, por exemplo, tudo bem, eu ainda consigo também decompor em partes a ampulheta. É verdade. Quando eu decomponho a ampulheta em partes, eu não estou pensando na função dela. Assim como quando eu decomponho um Boeing em partes e depois eu remonto, ele também tem uma função emergente, que é de transporte. É isso aí. Certinho, é isso mesmo.
É uma decomposição em partes. Você está decompondo o sistema em entidades. O ponto Mas para mim aí... continua aquela coisa da caixinha. Mas é posso dar um exemplo? Ainda não consegui fazer uma conexão assim. Mas qual é o problema de ser caixinha? Eu achei que eu tivesse entendido com a explicação da ampulheta. Quando você colocou a maionese e comparou com o Boeing, eu falei, cara, então... Porque, assim, todas as caixinhas... Por exemplo, você tem lá uma estrutura... Você tem uma estrutura organizacional separada em um monte de caixinhas. Certo. Aquela estrutura como um todo foi criada com uma finalidade específica. O caso do Boeing, o caso da ampulheta. Certo. Eu acho que eu não estou conseguindo nem fazer a pergunta. Esse é o ponto. Porque para mim ainda continua tudo separado, tudo decomposto. Sim. Como se fosse uma coisa não complexa. Então, é aí que está o ponto. Você está julgando a caixinha. Para de julgar a caixinha. Não julga a caixinha. O fato de ter caixinha não é ruim. Tem caixinha. O ponto que nós estamos colocando é a relação que emerge a partir... O que emerge a partir da... Para de olhar as caixinhas. Essa é a diferença entre o pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico. No pensamento cartesiano, você decompõe em caixinhas e olha as caixinhas. No pensamento sistêmico, você decompõe em caixinhas e olha a relação entre elas. Eu não estou olhando as caixinhas. Eu não estou olhando ovo, eu não estou olhando óleo. Se eu somar ovo com óleo, com água, com sal, não vai dar a maionese. A maionese ela é algo emergente a partir da conexão entre eles. E como eu vou conectar? O que eu vou fazer nessa conexão é o que vai gerar a maionese. Então, as caixinhas, é necessário que você entenda a caixinha. E sistemas complexos também têm caixinhas. Olha, eu coloquei ali um time, né? O time é um sistema complexo, ele também tem caixinhas. Mas eu não estou olhando as caixinhas. Porque à medida que as caixinhas se comunicam, elas mudam o sistema. Isso é aí que você vai ter que olhar. A conexão entre as caixinhas muda o comportamento do sistema. E o que você quer entender é como uma caixinha afeta a outra. Então, é uma sutileza imensa entre a diferença Não, é uma... Não. A sutil... Não estou dizendo assim. É uma grande sutileza a diferença entre essas caixinhas do complexo e as caixinhas do ordenado. Sutil como um velociraptor num berçário. Não tem nenhuma sutileza. É totalmente diferente. Porque no primeiro caso a gente olha para as caixas. No segundo a gente olha para as conexões. Mas segura. Vamos devagar. Vamos na caminhada. Analogia para pode mais ou menos. Deixa eu levantar. Só se vocês forem fazer alguma pergunta diferente. Porque senão a gente vai polemizar muito essa fase do treinamento e tende a não avançar. É algo muito importante? Se for muito importante... Não, é uma coisa só para ajudar a Nili. Se você voltar no slide... Então segura. Vamos um pouquinho mais para frente. Então a gente tende a polemizar muito essa parte do treinamento e não avança. Se for alguma... Não entendi, né? Porque é normal nessa hora dar esse choquinho. Estamos mudando a forma de pensar. Então é normal. Mas segura. Temos mais ainda. Estamos só no começo da jornada. Beleza? Segura o incômodo aí. Ele é importante. Faz parte do processo. Boa, olha aqui, ó. Então aqui eu tenho uma... Olha só o que acontece no texto aqui à esquerda, né? Algo novo ou inesperado emerge do sistema quando ele opera. Então o nome que se dá à magia que emerge do sistema é a função emergente a partir da conexão entre as entidades do sistema. E a função emerge não apenas em sistemas complexos. A função emerge em sistemas ordenados também. Qual é a diferença? Claro, como, por exemplo, quando eu misturo que é algo mais ordenado do que fazer um pão? Extremamente ordenado fazer um pão, né? E à medida que eu misturo esses ingredientes, eu tenho uma função emergente. A função emergente de uma bicicleta, ela é clara. É te permitir se locomover por meio dela. Então, função emergente não é uma característica exclusiva de sistemas complexos, de maneira alguma. Sistemas ordenados também têm função emergente.
Talvez o que esteja doendo aí um pouquinho ainda é diferencial complexo ordenado. Segura essa dor, a gente vai chegar nela. Olha os tipos de funções emergentes que eu tenho no sistema. Função emergente de função, eu sei que fica terrível essa tradução, né? A tradução literal aí seria o emergence of function, né? Que é como se a gente tivesse uma tradução melhor para emergência do que a emergência de função, que é o seu sistema faz algo que nunca foi feito antes. Ao integrar essas partes, ao integrar essas conexões e conectá-las, o sistema faz algo que nunca foi feito antes. Uma emergência ou uma função emergente de função. Uma segunda, função emergente de desempenho. O sistema faz melhor algo que deveria fazer. Antes de irmos para a segunda, quem pode me dar um exemplo da primeira? Conexão de entidades que permitem fazer algo que não era feito antes. Do criança. Não entendi, Aninha. Não entendi, Carol. Dois pais que têm um filho. Você não pode fazer um filho com uma pessoa só. Você precisa de duas pessoas para fazer uma pessoa. Legal. Sim, e também tem uma que é o como modifica, né? O que se modifica no sistema. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Duas pessoas se unem e modificam o sistema criando algo novo, né? Mas não vamos falar nada que crie, nada que crie, mas quando você conecta duas coisas, você faz uma coisa diferente, né? Sem nascer nada. Exaptação. Oi? A própria exaptação. Não, vai dar exemplo mais fácil. O liquidificador. O dinossauro que criou penas. Está indo muito longe. Dá exemplo mais fácil. Dá exemplo mais didático. Para quem nunca ouviu falar em Kineve entender. Liquidificador. Liquidificador. Uma lasanha. Maçaneta. Então, a maçaneta te permite abrir a porta. Legal. Segunda, função de desempenho. Dá um exemplo para mim de alguma coisa que pode ser feita melhor a partir da conexão das partes. Bateria de lítio. Opa, excelente. Excelente. O que mais? Um isqueiro. Como assim? Porque, teoricamente, não sei. A questão do fogo, né? De fazer o fogo. Um isqueiro faz melhor do que eu faria antes. Do que um fósforo, por exemplo. Legal, eu conecto partes que permitam melhorar o desempenho daquilo, né? Fazer melhor aquilo. Legal. Fazer melhor o fogo. Faz sentido. Legal a bateria de lítio, porque ela permite armazenar melhor a carga. Então, ao conectar essas peças, ao conectar essas partes, a função que emerge daquilo é melhor do que o que eu fazia antes. Vou dar excelentes dezenas de funções de desempenho, né? Ao conectar partes do sistema, Oi, Carol? Oi, Caru? Produção da energia solar através de placas. Vocês ouviram a Caru? A produção de energia através de energia solar. Tá bom, energia solar, excelente. Vamos dar um exemplo ainda mais simples do que isso. Uma engrenagem a mais numa correia de carro ou de bicicleta. Faz sentido? Uma marcha a mais. Ô, Gino. Querido Bernardo. Boa noite a todos. Boa noite. Fazer melhor, quer dizer, de maneira mais otimizada ou de maneira mais rápida? Nesse caso. O que aqui é muito relacionado à eficiência. Pode ser fazer mais rápido, pode ser fazer mais. Tá. Então, um catalisador numa reação química? Catalisador, você coloca ele ali, ele faz mais rápido, ele acelera, ele melhora a velocidade do sistema, a velocidade daquele sistema. Excelente. E é bem legal o exemplo, porque é uma caixinha a mais, né? Eu conecto uma caixinha a mais ali e eu gero um sistema mais rápido. Muito bom. Uma função bem comum é a função das ilidades, né? São qualidades, atributos não funcionais de um sistema. Quem pode me dar um exemplo de algum tipo de ilidade? Por exemplo, confiabilidade ou
qualidade do sistema ou a quantidade da disponibilidade do sistema. Capinha de celular. Bateria, sustentabilidade, uma sustainability, ótimo. Bateria, fala mais, Minei. Uma capinha de celular. Capinha. Ah, a capinha, ótimo. Ela vai te dar o quê? Vai dar mais confiabilidade. Confiabilidade, ótimo. Bacana. Lacre de produto. Lacre te dá o quê? Da segurança de que as características vão ser preservadas. Legal. De alguma forma, também me traz confiabilidade, me traz... poderia colocar algo que trouxesse maior disponibilidade, maior integridade do sistema, maior escalabilidade, né? Quando a gente coloca, por exemplo, um time ágil, trabalhando com vários outros times ágeis, num framework como o Scrum at Scale, qual a função de um framework escalado num sistema? Trazer escalabilidade. Faz sentido? Toda performance entraria na desempenho, mas nem todo desempenho seria uma performance. E pode chamar aquele de cima ali de desempenho tranquilamente, que vai abarcar os dois. Não encontrei nada que contrariasse. Mas se eu encontrar, eu peço uma errata. Vamos nessa? Vamos renomear os nomes de vocês. Já estão com os grupos, né? Ou não? Coloca aí o grupo, por favor, o nome de vocês. O que a gente vai fazer daqui a pouquinho? A gente vai para a nossa sala simultânea. E na nossa sala simultânea, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escolher um sistema do nosso projeto. Eu vou dar um exemplo da Letícia, que acho que ela não está aí. PMO. PMO é um projeto... repensar o PMO é o projeto dela, né? Então, eu vou selecionar um sistema. O PMO enquanto um sistema. Quais são as entidades dentro desse sistema? Quais são as operações que essas entidades fazem? Relacionamentos, funções emergentes, limites. Outro exemplo, a minha empresa de treinamentos. Vou pegar um sistema na minha empresa, cursos que eu faço, workshops online como esses. Quais são as entidades que eu tenho no meu sistema, que eu escolhi, que é o workshop online? Então, eu tenho, por exemplo, os computadores, certo? São entidades. As câmeras são entidades. O sistema de áudio, entidades. Os PowerPoints, entidades. O Zoom, os softwares que eu utilizo para me conectar, entidades. Eles têm funções que se conectam e emergem funções a partir disso também. O que nós vamos identificar, então? Entidades, operações, relacionamentos e funções emergentes e limites do nosso sistema. Internet, excelente. Em algum momento, a gente vai conectar isso com o Wordley Map, mas não vai ser hoje. Mas acho que você já deve estar fazendo as conexões aí na cabeça de vocês. Dúvida? Boa. Vamos nessa? Eu não sei quantos projetos eu tenho aqui até o momento, e nem se tem alguém que está sozinho no projeto. Mas eu tenho quase certeza que tem, né? Os grupos são os grupos de mentoria, né, Gina? Qual que é teu grupo, Grupos de Alex? mentoria. Oi? O grupo do Alex, o que é? Eu sou com Marcelo Minei e com Carlos Espanha. Então, estou colocando o número aí, né? Só que eu estou vendo que não vai funcionar, hein? Ou vai? Tem alguém sozinho aí? Eu estou localizando a Tatiana e a Amanda, então acho que eu estou sozinha, Gina. Tá sozinha, né? Se elas estiverem aí, avisem, mas eu não estou localizando elas, não. A Viviane está falando que não participou da mentoria, ela pode ficar com alguém. Então, a gente vai precisar mudar o sistema aqui, senão não vai funcionar, vai ficar ruim. Vamos fazer o seguinte, eu vou distribuir vocês em grupos simultâneos, aleatoriamente. E chegando lá, vocês escolhem qualquer sistema que possa ser mapeado. Deixa eu pedir um favor para vocês, que é o que eu não queria que acontecesse. Que vocês não saíssem com padaria, Eu queria que vocês saíssem com algo muito parecido, muito próximo do que vocês estão fazendo, tá? Para não sair com mais um exemplo nada a ver, tipo padaria, circo, não é isso. É algo relacionado à vida de vocês, profissional, ao problema que vocês estão trabalhando. Fefe,
Gino, ficar no grupo nosso da Nília, tá? grupo está quase completo aqui. Pô, legal, então vou fazer Não isso. seria interessante que a gente se unisse, porque a gente está com um entrave grande, então seria interessante que a gente conversasse um pouco agora. Não sei as outras meninas se elas topam, mas estão falando que sim. Estão falando que Vamos fazer sim. o seguinte, vamos reunir os projetos que podem ser reunidos e aqueles que não puderem, a gente distribui automaticamente, aleatoriamente, mas assegurando que vocês não saiam com exemplos muito superficiais. Então, o P4 eu sei que deu. O 6 também dá, gente. Opa, que Só legal. estou falando Ana Letícia, mas a gente está precisando conversar. Então, o P7 eu acho que quase Valeu, dá. Vera. Aí, Caru. Rafael está aí, né? Pessoal, aqueles Rafael que está aí. Então tá. Posso sugerir uma coisa? Vocês não vão me odiar por causa disso, não, né? Porque aqueles projetos que tem só 2 pessoas, eu pegue alguém que não faz parte desse projeto e coloque dentro. Vai que dá match, né? Vai que a pessoa gosta, né? Lilian. É só rapidinho, que o grupo 17 somos eu, o Nery, a Tayla e a Patrícia Cruz. E o Carlos Espanha, o Alex, também nominaram eles como P17. Pois é. Eu copiei do Carlos Espanha. Todo mundo está querendo trabalhar com o Nilian hoje. Eu também vou botar o meu P17. Eu copiei do Carlos Espanha. Eu estou com Minei com Espanha, mas... Quase que copiei. Não lembro o meu número, não. Vocês não lembram nem o número do projeto de vocês? Gente, que treta que eu causei. Eu tinha que ter ficado calado. Minei e Alex aí. Minei e Alex aí. Eu fiz a pergunta. Você está com a Nilian? Deixa eu conectar o que somos um grupo 19. 19 somos. Vocês estão me abandonando, a gente é da 7. Já que Nilian nos está expulsando 17, vamos para 19. Imagina, para mim é um prazer ter vocês aqui. Eu só não sei se vocês já têm alguma coisa planejada e desandar o que vocês já estão fazendo. Thiago Brandão. P19, gente. É 19, né, Alex? É, sim. Mas Minei e Espanha são 19. Você, professor Carlos, são 19, né? Minei. Alex, desculpe, o 17 é outra coisa que eu estou fazendo em outro negócio completamente diferente. Entendi. Vocês estão terríveis. Só para atrapalhar o professor. Exatamente. Tá bom. Deixa eu fazer a gente combinou que ia zonear tudo, a gente combinou. Exatamente. Vocês são terríveis, cara. Tô para ver. Aluno que não inferniza professor não é aluno. Eu vou deixar... Esse cara que senta lá no fundão é um problema. Turma do fundão. Eu vou deixar 20 minutos aqui para essa dinâmica e eu vou colocar vocês na sala simultânea. Depois eu me viro com quem está no lugar errado. Depois eu trato a exceção. Tá bom. Quem está mais no fundo do que eu, hein, gente? Eu estou em Niterói. Isso é fundo para burro. P19. Vou... É na praia? Olha, como a gente tem dois aqui... Minei, você lembra qual que é o seu ou não? Ele está junto com Espanha. Junto com o o Carlos. 19 também. 19. Tá bom. Minei. Professor Carlos. Tá bom. E o Alex. Alex. O Thiago está em qual? Brandão. 19. Então tá bom. Agora deu certo. Tem pouquinha coisa faltando aqui, mas eu me viro com quem está faltando. 20 minutos eu vejo vocês. Lembra do que tem para fazer? Tirou uma foto aí do slide? Olá. Sim, selecione o sistema no contexto do seu projeto. Boa. Entidades, operações, relacionamentos, funções emergentes. O que eu espero de vocês no final? Isso aqui, ó. Essa é a entrega de vocês. Certo, mano? Limites do sistema. Daqui a pouco a gente se vê aí. Um beijo e um queijo, hein? Tá. Laurinha. Laura P05. Ah, fazer um negócio aqui. Isa, me ouve? Sim, Gino. Isa, você lembra qual que é teu grupo? O meu é com a Kira, com o Bahia. Eu acho que eram 4.
Mas o Akira tinha marcado 3 lá, não entendi nada agora. Vou colocar você com... Não, 3 não. Achei o Akira, achei o Thiago. É, o Thiago, Thiago Bahia, né? O Thiago Bahia tá junto com a Akira? Será que eu tô confundindo? É outro Acho que Thiago. tá. Ah, então desculpa. Ah, então já entendi. É o Thiago Brandão. Brandão. Boa. E o outro também que está conosco é um rapaz da Caixa também, que mora em Brasília. Vou colocar Ah, mas- você lá. Se você não for desse projeto, você me fala. Não, sou desse projeto, sim. Sou da mentoria com ele. Vou colocar ali. Tá bem, obrigada. Beijo. Marcão, você me ouve? Viviane, você me ouve? Escuto sim, Gino. Eu era do Viviane. P0, só não participei das mentorias. Tá bom. P0? 6. 6. Vou te colocar lá então com a turma. Tá bem. Obrigada. Obrigado, eu. Esse é um grande erro na visão, no movimento de sistema. E foi muito legal você ter trazido isso. Não é o fluxo, não é a ordem, não é a sequência. Não é um fluxograma de sequência. A ideia é a direção da comunicação, de onde parte a interação, quem aciona, qual entidade aciona qual entidade. Algumas vezes você vai encontrar funções que trocam, né? Uma entidade aciona, a entidade A aciona a entidade B e vice-versa. Em outros casos, só a entidade 1 aciona a 2. Imagina um sistema de pedidos, onde o cliente liga e aciona um call center. Então, tem uma entidade cliente e uma entidade call center. O cliente liga para o call center. Então, a setinha preta sai do cliente e conecta no call center. Embora nem haja uma conexão física entre essas entidades, há só uma conexão funcional. O Fidel está perfeito na avaliação. Fidel, é isso mesmo. É o fluxo da informação e não a ordem. Não é a ordem cronológica, né? Não é a ordem lógica nem cronológica. Não é o tempo, não é temporal e nem sequencial. É causal. É isso mesmo. Eu imagino que agora vocês estão me ouvindo, né? Só que eu acho que vocês não estão me vendo, né? Ah, estão me vendo. Vou fechar a sala, eles vão chegar aqui. Obrigado, Vivi. Obrigado, Nath. Hoje deu mais tempinho para nós, né, Eu dei choro, né? Eu dei choro. Eu tô começando a ficar com Mesmo medo. assim, não deu. Tô começando a ficar com medo. Quando o professor fica com medo dos Mais alunos, 10 acabou. minutos, Eu tô O ficando com Gino, medo. o Gino, o Gino. Não entendi, Alex. Gino queria dar spoiler, depois ele deu mais 10 minutos. Imagina a ansiedade dele, porque 10 minutos antes ele já queria dar spoiler. Você não tem ideia, eu tô aqui me coçando todinho. E Vem isso cá. foi uma análise psicológica. Isso foi um pensamento sistêmico. Vamos olhar, vamos fazer um negócio aqui. Vamos, quem pode compartilhar? Eu gostaria de pedir para o grupo da Carol começar compartilhando. Pode ser? Compartilhar a tela ou compartilhar o que aconteceu? As duas coisas. Já dizia Chaves. Tá, deixa eu compartilhar. Gino, obrigado por não me colocar no grupo que a Carol está, porque hoje eu quero dormir mais cedo, viu?
A Carol, ela tem o hábito de atrapalhar o sono da gente. Eu dormi 1h30 da manhã por causa do Carol. Carol tem esse hábito de atrapalhar o sono da gente. Faz isso. Imagina as pessoas que moram comigo. Coitadas. Agora você imagina se eu não responder a dúvida da Nilian hoje. Se ela vai conseguir dormir. Vai o Thiago explicar para a esposa. Vai Thiago explicar para a esposa que ele foi dormir tarde porque estava pensando na Carol. Grupo 11, apresenta para a gente aí. E aí, que apareceu? Então, aí a gente pensou aqui na função, na forma, né, que é o azulzinho, e na função. Aí, dificuldades que a gente teve no primeiro momento foi de identificar qual era o limite do sistema. Então, a gente está falando da implantação... Começa do começo. Qual é o sistema que você está mapeando? Implantação do portfólio. Ótimo. Todo mundo concorda que esse é o sistema? Sim. Boa, ótimo. Então, para isso funcionar... Carol, eu vou ser o chato de ficar interrompendo, porque eu vou dar o seu como exemplo, tá? Para isso ser um sistema, tem entidades que se conectam e geram coerência. A pergunta que ela colocou é onde identificar o limite. Como identificar o limite? Quando o sistema estiver coerente. O limite estabelece a coerência do sistema. E o que quer dizer coerente? Quando a quantidade de entidades e relacionamentos que eu tiver aqui dentro for suficiente para executar a função do sistema. Repete, Gino. O limite estabelece... O que estabelece o limite do sistema é a coerência dele. Então, o que é um sistema coerente? Um sistema coerente é aquele que faz aquilo que nasceu para fazer. E essa é a parte mais importante da aula. Essa frase é a parte mais importante da aula. Um sistema coerente é um sistema que faz aquilo que deve fazer. E como eu sei que o sistema faz o que deve fazer? Quando a quantidade de entidades e relacionamentos dentro desse sistema gera a saída que o sistema deve gerar. Tá, mas aí todo o sistema ele tem que gerar uma saída. Todo o sistema existe para produzir algo. Que é justamente a função emergente do sistema. O que emerge de um plano? Se você somar software com gerente de portfólio, com equipe, não dá nada. Mas quando você conecta essas entidades e elas se relacionam, nasce um planejamento, nasce a implantação do portfólio. Tá, mas aí tem duas coisas que estão me confundindo agora. Essa função emergente, então, a gente parte do pressuposto que todo sistema tem uma função emergente, ao passo que a quarta coisinha, se não me engano, daquele item que você tinha colocado era função emergente e que era uma coisa ruim. Que deveria ser função de emergência. A função é a tal da palavrinha, né? Entendi. De emergência. Uma das funções emergentes que pode acontecer é a função emergente de emergência. Ok. É quando o sistema faz algo que não deve fazer. Entendi, ok. A quarta é de emergência. Aquele quarto item. Emergência com Y. Ok. Tá. Pode continuar? Daí eu já vou para uma dúvida. Tá. Aí a gente quis conectar, então, qual que era... Aí, ver se faz sentido, se é isso que a gente está falando mesmo. O azulzinho são as formas conectando com as formas, então, qual forma conecta com qual forma, isso. E o preto é qual função conecta com qual função. Isso. A dúvida é, da onde eu sei do que parte para onde, e se ele volta ou não, e se eu estou falando de forma para forma e função para função, entendeu? Excelente pergunta. Normalmente, eu digo normalmente porque não conheço nenhum caso que não tenha, tá? Mas pode ser Só uma e coisinha, eu estou lembrando. Que tá rápido. Pode esclarecer a questão só para todo mundo conseguir ir junto? A questão que a Carol perguntou agora? Carol, você, vai lá. Vê se... A pergunta é o seguinte. Essa setinha azul, então, assim, ó, relembrando, o azulzinho aqui é forma, o branquinho aqui é função. Isso. O que a gente está querendo, a setinha azul, ela vai conectar alguma forma, ou seja, alguma entidade com a outra entidade. Então, eu não estou conectando banana com batata, eu estou conectando banana com banana. Então, é a equipe do portfólio com o software. É isso que representa isso. E essa preta, ela está conectando registrar informações consolidadas com coletar e consolidar informações, tá? Função com função. A minha pergunta é, como que eu sei o sentido que ela sai, para onde ela vai, e se ela volta ou não, e se realmente é conectar banana com banana, batata com batata. É isso. A conexão azul, normalmente, era de ida e volta. Porque quando a maçaneta se conecta com a porta se conecta com a maçaneta. Estou usando um exemplo bem bobo, porque acho que ele ajuda a enxergar.
quando a maçaneta se conecta com a porta e a porta se conecta com a maçaneta. Faz sentido? E aí ela não é uma relação de input, né? Não é eu vou imputar alguma coisa naquilo, não é de processo, ela é de conexão, é de relacionamento. Isso. Bom, nota 10 para você. Ganhou o dia. Esse é o ponto. É não confundir isso com um fluxograma. Não é um fluxograma. Eu ia perguntar isso, porque Fernanda trouxe essa imagem e ela ficou sombreando. Depois a gente vai falar, então, desse exemplo. Não, mas é bom porque ficou sombreando e a diferença está se esclarecendo com o tempo. Ah, ótimo. Então, depois a gente pega o exemplo do grupo para poder trazer o próximo. Agora, a conexão entre maçaneta e porta é seta azul, tudo bem? E de volta. Agora, quem aciona quem? A maçaneta aciona a porta. A ação é feita onde? Na maçaneta. Então, a seta preta vai da maçaneta para a porta. Maçaneta não aciona a parede onde ela trava? A maçaneta você vai acionar a porta, né? A lingueta vai correr dentro da porta, né? Então, mas aí Gino, só assim, é porque quando você fala a maçaneta aciona a porta de volta, aí acho que é melhor falar em termos de função, não? Porque você fala a maçaneta aciona a porta, então, mas aí... A função abrir a porta parte da maçaneta para a porta. Então, essa função de registro vai da equipe para o software. Exatamente. Isso. É a equipe que aciona o software, e não ao contrário. Então, a azul é bidirecional mas e a preta Gino, é tem uma coisa, o software pode gerar relatórios que a equipe vai pegar. Mas ele gera sozinho? Depende. Aí eu preciso de novo da equipe? Se for noção. Se for um push, do tipo, o software está acionando a equipe mesmo, aí você coloca uma setinha de volta. Não, mas normalmente... Se eu tiver uma rotina, todo dia de manhã me manda um relatório, automaticamente, aí o software está acionando a equipe, aí eu tenho um bidirecional. Mas se eu tiver que ir lá e consultar, é a equipe acionando o software. É isso aí. Então, eu posso ter também uma dupla seta aí na preta. Pode. Lembra do meu exemplo que tinha... A provocação de Fernanda, Gina, é boa, porque ela está trazendo para nós a noção do campo das operações de uma maneira estruturada, né? Porque no fluxo de trabalho é do modo como a Fernanda fala. No relacionamento entre as entidades, aparentemente, nós temos inter-relação. Exatamente. É diferente. Mas no trabalho pode ter essa forma que ela está falando. Eu estou achando super interessante isso. O que eu quero saber o que eu quero saber, não, Gino. O que nós queremos saber quando estamos mapeando o sistema é quem aciona quem. Então, mas aí... É isso aí. Mas aí, quando você pergunta quem aciona quem, o quem eu ligo à forma. É porque, assim, por exemplo, nas falas que a gente teve agora, a gente falou, por exemplo, de equipe do portfólio com software com azul, mas na hora que a gente foi falar das funções, a gente não falou das funções relacionadas com as funções, a gente falou software e equipe de novo, entendeu? Então, minha pergunta é, eu posso, ao invés de falar software aciona a equipe, eu falar as registrar informações consolidadas aciona coleta e consolidação de informações, então, entendeu? Ela é uma função da entidade, então, mas é isso, parte daquela entidade para outra entidade, parte daquela forma. Você precisa da forma para ter a função. A função não existe sem forma. Perfeito. E a entidade é tudo ou a entidade é só a forma? A entidade é tudo. E a forma... entidade é tudo. A entidade é tudo. Entendi. Gino, você pode voltar para o seu exemplo para a gente enxergar os relacionamentos? Porta-maçaneta? Da ampulheta, por exemplo. Ampulheta, tá bom. Se colocar na tela ali para a gente ver? Vou colocar agora lá. Como é que eu mapeei o sistema da ampulheta, né? Então, olha só. Eu tenho a areia, por exemplo, ela não toca a armação. Não há conexão de forma entre essas duas coisas. Há conexão de forma entre armação e vidro, entre areia e vidro. No funcionamento da ampulheta, a areia passa pelo vidro. A ação parte da areia. Então, o passar pelo gargalo, que é a função da areia, se conecta com o vidro, porque é a areia que aciona o vidro. Da mesma forma, a armação aciona o vidro não aciona a armação que segura o vidro. A ação parte da armação para o vidro.
Essa é a função, esse é o sistema Ampulheta. Dá uma olhada nele aí. Então, Gino, eu poderia dizer que a seta e a setinha preta, ela, na verdade, representa uma relação da forma com a entidade. E a azul é a entidade com a entidade. Ah, eu entendi a pergunta da Carol. É quando ela falou todo, você perguntou se forma é a mesma coisa que entidade. Forma é a mesma coisa que entidade, tá? É a mesma coisa. Ela falou todas as duas caixinhas juntas, agrupadas. Assim. A forma contém a função. Por isso está dentro. A função não existe sem forma. Você anda. O andar não existe sem você. Então, você é a forma, e eu posso ter a mesma forma fazendo várias funções diferentes. Eu posso ter um gerente de projetos repetido em contextos diferentes, fazendo coisas diferentes. Então, o que eu tenho ali é uma forma exercendo uma função. Agora eu que não fui. Boa. Conectou? Eu não, agora eu me desconectei, entendeu? Conectou? Por quê? Conectou por quê? Eu achei que eu estava indo, Gina, e agora com a tua explicação eu voltei. Então, forma é o quê? Função é o que faz. Eu sei, não, aí é quando você fala separadinho, beleza, na hora que juntou as duas coisas, para eu entender a diferença entre os relacionamentos, porque a gente viu lá que eu tenho um relacionamento que é de forma e um relacionamento que é funcional. Isso. Identificar o que é o relacionamento funcional, como é que eu olho ali, identifico o relacionamento que é funcional, eu estou mapeando, falo assim, quais são os quando eu me relaciono com você. Eu tenho uma relação com você. Então, aí eu tenho uma relação de, vou chamar, entidade para entidade? Pode ser de entidade. Você quer ver uma relação que não tem entidade e tem função? Acho que vai te ajudar. O cliente fazendo uma compra no call center. Então, eu tenho duas formas, né? Eu tenho a forma cliente, que é você, e eu tenho a forma call center, tudo bem? Entidade call center. Qual é a função do cliente? Qual é a função que está dentro do cliente? O que o cliente faz? O que o cliente faz é ligar para fazer a compra. Então, ele liga para fazer a compra. O que o call center faz? Atende às ligações. Atende a ligação. Essas formas não se conectam, elas não se encontram. Não há uma conexão física entre essas duas entidades. Há só uma conexão funcional, que é o cliente ligando para o call center. A conexão entre a forma necessariamente tem que ser física? Não pode ser virtual? Virtual não tem... Uma conexão física, Pode ser uma conexão virtual? Não sei. Preciso pensar, acho que não. Acho que as formas têm que se conectar fisicamente. Não consigo pensar. Talvez num sistema, num software, sim, porque não vão se conectar fisicamente, né? Então, estariam lógicas. Então, no caso de um sistema virtual, as conexões são virtuais. Nessa aqui, não. As entidades são físicas. O cliente existe fisicamente. Então, acho que é melhor a tua resposta. Se existe fisicamente, a conexão é física. Se existe logicamente, a conexão é lógica. Lógico. É melhor. A gente chamou projeto de entidade. É uma entidade. Olha, eu vejo como um sistema, mas deixa eu ver no seu contexto. Pode ser que no teu contexto seja uma entidade. Mostra aí. Deixa eu pegar o exemplo, então, do Minei, e aí a gente vai para a Fê. Tá com o nosso querido Espanha. O contexto é um PMO. Oba! Então faz sentido o projeto de serviço nesse contexto. Me parece fazer sentido como uma entidade. Explica aí, deixa eu ver. Qual é o sistema que está mapeando? O sistema é um sistema PMO, né? O funcionamento do PMO, é isso? O dia a dia do PMO, é isso? A função PMO dentro de uma organização, é isso? Isso, né? A implementação do PMO. A operação no PMO, né? Implementação. Implementação, instalação no PMO? Era isso, né? Pessoal? A melhoria de um PMO. Isso, a melhoria do PMO. Melhorar os resultados de um PMO. Percebe que o melhorar os resultados do PMO não é um sistema, né? Mas é uma ação de melhoria no sistema. Isso. Então, o sistema que você está mapeando, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu não mapeio o sistema melhorando o sistema. Isso eu faço com o processo. Então, Gino, mas aqui no caso, a melhoria contínua é um processo ou é um padrão emergente? É um processo. Porque processo.
você não consegue mapear o estado real da melhoria contínua, né? Você não consegue entender um padrão de melhoria contínua. Então, o que você tem ali é um processo de melhoria contínua. Você não consegue tirar uma foto da melhoria contínua e mapeá-la. Nem consegue implodi-la. Desculpa, Fê, Então, não te ouvi. Você não consegue implodir. Você não consegue implodir. Então, só voltar uma casa, então. Você precisa conhecer o pessoal lá da FIVO da gente. Fernando acabou de falar que não só dá para voltar fazer uma casa, Gino. Volta, Marcelão. A gente não mapeou o sistema melhoria. A gente mapeou, de fato, como você falou, é um sistema PMO. Ótimo. Aí é um sistema. Eu tenho um sistema PMO. Isso. Entendi o funcionamento agora. do PMO. Boa. Isso. O teu objetivo é mapear para melhorar, mas você mapeou o PMO. O sistema é o PMO ou o que abrange o PMO ali, né? Ótimo. Então, explica para a gente aí. Posso falar? Então, a gente mapeou, a gente colocou ali, a gente pegou ali até a gente foi atrás das personas que a gente tinha definido, né? Para partir de algum ponto, né? Então, a gente definiu ali o PMO com a função, né? Com a operação, a garantia de eficiência de projetos. A gente tinha colocado gerentes de projetos, mas a gente achou melhor mudar para projetos e fazer essa provocação aí de transformar projetos numa entidade, tá? Porque aí a gente consegue, talvez, fazer deixar os relacionamentos mais claros, né? Só que aí a gente também travou um pouquinho na hora de fazer os relacionamentos. A gente colocou ali as entidades no mapa, definiu que o nosso sistema, a gente limitou o sistema só nas entidades ali, entre aspas, que estão hierarquicamente relacionadas ao PMO, e a gente deixou o resto para fora do sistema. Antes a gente ia deixar só os clientes externos para fora, mas a gente decidiu fechar o sistema um pouquinho mais, entre aspas, rente ao PMO. Eu poderia colocar, por exemplo, e aí eu poderia ter acho que até pegando a pergunta da Carol, acho que vai ajudar. Se houver algum momento em que essas entidades se conectem no mesmo lugar, eu coloco uma relação azul com elas. Por exemplo, há algum evento em que a alta gestão se conecte com o PMO, há o evento de planejamento de gestão do portfólio. Então, vamos pensar no Scrum? Acho que fica mais fácil. Acho que todo mundo aqui tem familiaridade com o Scrum. Eu tenho entidades dentro do Scrum. Faz sentido? Product Owner, Scrum Master e Dev Team. São 3 entidades dentro do Scrum, 3 formas do Scrum, que se conectam fisicamente em alguns eventos do Scrum. Então, eu vou mapear o sistema Daily Scrum. Quais são as entidades que fazem parte de uma Daily Scrum? Então, eu tenho Scrum Team, eu tenho Dev Team, agora Developers. Eu tenho Scrum Master, eu tenho Product Owner, eu tenho clientes, eu tenho Sprint Backlog, eu tenho Kanban Board. Agora, qual dessas entidades tem uma conexão física nesse sistema? Se a minha equipe Scrum faz a Daily Scrum em uma sala, todos os dias, no mesmo horário, com o Kanban Board, o PO não tem uma conexão azul com esse time. Faz sentido? Porque ele não precisa estar ali. Está percebendo a importância da granularidade do mapeamento do sistema? Naquele contexto, não há uma conexão física. Mas se eu estiver mapeando uma Sprint Planning, dentro de uma Sprint Planning, eu tenho uma conexão azul entre o Product Owner, o Scrum Master. Lembra daquela lei do Peter Senge? Pode ser as duas coisas, mas não no mesmo tempo. Então, a variável tempo, ela é fundamental no mapeamento sistêmico. Do que nós estamos falando? Faz sentido? Carol, melhorou? Bingo, Gino! Bingo! Vai melhorando. Gente, boa noite. Cumprimos o objetivo. Acabamos de presenciar Como
A Eureka do Lilian aceitou agora. Acabou Arquimedes agora. Acabou o sofrimento. Ô, Gino. Não significa que eu entendi tudo, mas eu tive a resposta da minha primeira pergunta. Da questão do porquê, do porquê e de qual a diferença de você fazer a decomposição no complexo e no ordenado. Eu não vou te dar esse spoiler total agora, mas eu vou te dar uma... Eu prometo que antes de acabar eu te ajudo com isso, para você não ir dormir com essa... Gino, mas não é legal que ela ficou vermelhinha, ela ficou vermelha de felicidade, não é legal isso, velho? Mas eu vou chegar... Mas você vai conectar esse outro aqui. Marcelão, melhorou a questão da conexão azul? Melhorou. Mas saca só, olha só o que eu pensei agora, em cima do que você falou. Talvez o PMO não seja uma entidade, talvez seja o sistema. Ah, muito bom. O que você acabou de chegar à conclusão? A granularidade o PMO é um sistema onde ele pode ter dentro dele as entidades, projetos, pode ter dentro desse sistema PMO áreas funcionais. Pode ter gerente, ferramentas, software, pode ter gerente de projetos. Aí eu não sei se você concorda, então, Gino, ou Espanha, Alex, pessoal também. Talvez o PMO seja o sistema. E tudo isso esteja contido dentro do sistema. Eu pessoalmente, estou nesse momento pensando exatamente sobre isso no trabalho. Então, assim, está desenhando o que a gente chama de uma sistemática. Assim, você tem um conjunto de coisas que funcionam para gerir projetos dentro da organização. Ferramentas, processos, metodologias, normas, isso tudo faz parte de uma sistemática. E tem dentro da sistemática funções. Tá? E aqui, no caso, o PMO é uma entidade que vai exercer um conjunto de funções, mas ele em si não é um sistema. O projeto poderia ser um sistema, porque dentro dele ele tem todo um universo ali de até o PMO. Internas. Até o PMO. Olhando em termos de relações funcionais, o que acontece com o PMO? O PMO ele representa uma unidade no processo, já que, quer dizer, pelo menos no meu contexto, né? Vamos dizer assim, no meu contexto de empresa, do jeito que a gente entende o que é, ou o que são os PMOs da empresa, né? O corporativo e os outros, eles não são um sistema em si, mas uma engrenagem dentro do sistema, vamos dizer assim, uma linguagem... Está percebendo, Lilian, a diferença já? Você viu a frase do professor Carlos? Vou grafar a frase dele com um marca-texto. No meu contexto, não há verdade absoluta aqui. Não há sistema mapeado certo ou errado. O que há é como ele entende. Na caixa, se eu for mapear o sistema projeto, o PMO faz parte do sistema, porque é uma entidade que tem relação com o gerente do projeto. Lilian, a única verdade absoluta aqui é o que o Gino falar que é. Ele que dá... Parece. Sai dessa. Sai dessa, professor. Vai dormir, cara. Assim, a diferença do sistema geocêntrico e do sistema heliocêntrico é a dificuldade de entender um ou outro. Um é mais difícil de entender do que o outro, mas não tem sistema errado. Exatamente. O ponto que me preocupa um pouquinho no desenho é que o nome da entidade é o mesmo do sistema. Não quer dizer que está errado. Então, mas foi isso que gerou a minha dúvida. Eu fiquei pensando, tá, mas então qual é o sistema? O sistema não é PMO, então qual é o sistema que a gente circulou? Aí eu colocaria gerenciamento de projetos dentro da organizacional. Ou gerenciamento de portfólio, né? Portfólio, se estivesse falando de portfólio. É isso aí. A questão do portfólio, porque o portfólio, ele, por definição até de processo, ele está ligado à estratégia. Aí você coloca mais um grau de complexidade nesse teu sistema, ou seja, a gente estaria crescendo ele. Para ser só o escritório de projetos, só o sistema de gestão de projetos ou de iniciativas, né, que pode ser projeto, programa, e assim por diante, ou mesmo subportfólios, a lógica aqui que você não está discutindo como é que eles surgem, né? Simplesmente estamos discutindo assim, eles existem e como é que a gente vai tratar. O portfólio não, o portfólio a gente estaria trazendo mais essa função de selecionar. Tá? É isso aí. Mas eu acho que aqui, no caso aqui, eu chamaria mesmo de sistemática mesmo, entendeu? Quer dizer, é mais do que
do que simplesmente o PMO. O PMO... É mais do que o PMO. Concordo com você. E o PMO tem um detalhe. O PMO, nesse negócio, que se ele não for eficiente, ele some. O ponto aí então, olha só a issue do chicken and egg, né? O PMO não é um fim em si mesmo. Então, o sistema não é o PMO. Na minha visão, aliás, diga-se de passagem, né? Pesquisas mostram exatamente isso, né? Ele é um meio... Que a Álvaro fez pesquisas famosas nisso daí, que mostra que a cada 2 anos, se o cara não se renovar, morre. É isso aí. Muito bom. Eu acho que a gente já percebeu alguns pontos, tivemos insights bem legais nesse desenho. Eu não gostaria de ir embora antes de ver o desenho da Fê, do grupo da Fê. E aí a gente faz um rápido... o 11, desenho. Já foi. É o mesmo da Carol. Da Carol, tá isso. Tá bom. Gino, mas você falou que o PMO não é o fim em si mesmo. Mas se for assim, uma pessoa, você pensar em sistema de maneira geral, uma pessoa não é um fim em si mesmo, mas ela tem um sistema, tem vários sistemas. Só que você não mapeia uma pessoa. Você mapeia a pessoa em algum contexto. O que você quer mapear? Qual o sistema que você está mapeando? A pessoa não anda de bicicleta? Tá. Por exemplo, uma família é um sistema. E aí eu posso mapear a família com as entidades e os relacionamentos entre elas. Pode. Funcionamento da família. Família como um sistema. Mas qual que é a função da família? Tipo assim, a função não. Qual que é a finalidade da família? Tia, agora é que ferro. Agora começou, né, Carol? Agora vai até da sala, Thiago. Vem cá, mamãe não te explicou, não. A história social da família. Tem um campo de conhecimento chamado história social. Aqui, pessoal, vem para cá para a gente poder respeitar o horário. Depende do contexto que você está mapeando da família, né? Então, é importante você mapear qual o contexto que você está mapeando. É a família em que contexto? Você poderia mapear, por exemplo, a família saindo de férias. Entendi. Ok. Poderia mapear a família dormindo. Organizando Natal. Organizando Natal. Então, qual é o contexto que você está mapeando? Você não está mapeando a família, você está mapeando um sistema que tem um fim. Porque senão o sistema não tem o tal do... Todo sistema tem uma meta. Isso é muito importante. O sistema tem que ter uma meta. Qual é a razão do sistema? Então, a família por si só... onde é que você coloca a família no Kinevin? Na sociedade. A família na sociedade... A minha vai no caos. Confusão, porque a família a minha família tem processos. Por exemplo, se eu acordar e não trocar a fralda da Isabel, caos. Então, tem processos. Tem coisa do claro, tem coisa do complicado, tem coisa... Então, qual é o contexto? E aí a Nília já começa a ficar muito feliz com essa fala agora, porque é o ponto que eu acho que ela vai conectar. É o sense making. É onde você está olhando para mapear o sistema. É por isso que a maior parte dos projetos falha na visão de quem olha pensamento sistêmico. E é por isso que quando vocês forem simular o projeto, no dia 4, que a gente vai usar o simulador, qual é o contexto daquele projeto? Senão... É situacional, Gino. É situacional, né, velho? É situacional. Cacete. Vocês não viram o livro, nem todo mundo viu o livro do Desvendando Sistemas, né? Mas a gente vai ver alguns exemplos dele, por exemplo, a questão da AIDS. O mapeamento sistêmico do HIV com os fatores que reforçam e balanceiam o sistema. Bom, falei que hoje ia ser um dia diferente, né? Vamos fazer um debriefing rápido para não segurar vocês mais do que eu já gostaria de segurar. E aí? Highlights de hoje. Como foi hoje? Tudo menos sonolento. Tudo menos sonolento. Muito bom. Isso dá um bom sinal. Samuel tá na fila aí. Samu. Cara, a impressão que eu tenho, cara, é que na decomposição do sistema, quando você está decompondo ali, me remeteu muito forte ao Worldly Map. Você chegar e... A gente vai conectar ali. Tem conexão, né? Eu vou chegar lá com vocês. Legal. Acho que você já chegou lá, né? Que é no contexto de quem? Então começa por aí. No contexto de quem? No contexto do usuário. No contexto do usuário, ele precisa do quê? Então, qual é a meta daquele sistema? O Worldly Map começa por aí. Se você não identificar o que o usuário precisa, não tem Worldly Map. Qual é a primeira pergunta? O que essa pessoa quer fazer? Então, não se mapeia uma família.
Se mapeia uma família para alguma finalidade. Qual é a finalidade daquela família? Pergunta da Carol. Por que existe a família? Se eu não sei para que ela existe, eu não consigo mapear. Porque eu não sei quais são as entidades necessárias para ela fazer algo. Então, eu tenho o contexto da família para alguma coisa, para outra coisa, para outra. Eu tenho o cliente para procurar uma vaga no estacionamento. Eu tenho vocês aqui. Concorda que o curso online, eu tenho contextos diferentes para vocês? Então, qual é o contexto que eu quero mapear? É isso aí. Qual a meta do sistema? Por que é importante um sistema ter meta? Em uma palavra. Coerência? Entregável. Coerência? Não. Entregável. Feedback. Se eu não tenho meta, eu não regulo. Por que você não morre? Porque você... Pergunta feia, né? Por que você não morre? Porque o seu corpo tem metas. Ele tem uma meta de temperatura, não tem? E o que ele faz o tempo todo? Ele regula as reações químicas para alcançar a meta. Dizem que a maior meta do corpo é reduzir o consumo de energia, né? Reduzir o consumo de energia. E alguns fazem isso de uma maneira incrível, né? Alguns corpos conseguem... Como é que chama aquele mágico? David... Copperfield. Não é o Copperfield. Eu nem sei se é David também mais agora. É aquele que ficou suspenso não sei quantos dias, né? Durante David Blaine. David Blaine. Ele mesmo. Ele conseguiu ficar, então, conseguiu reduzir a níveis assustadores, né? O cara ficou suspenso. É isso. Então, o sistema em qual contexto? Legal. Por que o dia de hoje foi... Carol? Querida Carol? É que você falou você falou que ia falar do meme depois, lembra? No começo? Eu ia falar do quê? Dos memes. E aí, o que você achou? Meme. Eu não sei responder. Eu acho que os memes têm uma relação, assim, porque o meme é uma forma de representar o sistema também, é como se fosse uma estrutura que eu posso rodar lá dentro, mas... Qual contexto você está? Boa pergunta. Meme está muito longe. Aterrissa o meme para algum contexto. O meme de uma organização? Pode ser. A minha pergunta é o seguinte, eu posso usar memes, sei lá, pode ser de uma organização, por exemplo, PDCA. Eu vou começar a viajar muito, depois eu vou formular melhor isso, senão a gente vai estourar o tempo. Mas eu vou... O mais importante para você formular essa pergunta é qual é o contexto que você está olhando os memes. Os memes fazem parte de uma rede. Essa rede se chama Memeplex. O que é um Memeplex? Memeplex é um sistema de memes que geram coerência em si. O Natal é o Memeplex de memes de Natal. Uma cultura organizacional é um Memeplex de memes da cultura. Então, a resposta objetiva à sua pergunta é sim. O meme é uma forma de um sistema. E o conjunto de memes conectados é o Memeplex. Mas por que eu não quero que você fique com essa resposta só? Porque você precisa encontrar o contexto. Por exemplo, se eu definir um meme, por exemplo, uma estrutura, eu não sei se um Wordley Map, por exemplo, poderia ser como se as entidades estivessem ali e as coisas estivessem conectadas, eu sempre colocar... Sai do genérico, Carol. Sai do genérico. Vai ficar difícil para você conectar no genérico. Eu vou achar um contexto melhor e eu trago de volta. Traz o caso, porque senão vai ficar muito genérico, você não vai aterrissar. Traz o caso, vai ficar muito mais fácil. Pode me mandar zap também. Por que o dia de hoje foi importante, pessoal? Fazia tempo que a gente não tinha uma discussão tão gostosa, né? Só eu falando, né? Hoje foi uma discussão gostosa. Por que o dia de hoje foi importante? 10h15, estamos assim, ó. 10h15. Marcamos para 10 horas. É isso. Foto do grupo do WhatsApp. Pode tirar a foto. Essa é a que eu pergunto aqui. Gino, como você consegue 10h15 da noite fazer isso com a pessoa, Gino? Cara, eu quero essa foto. A gente não quer dormir, velho. Essa foto. Os meus amigos da faculdade vão adorar essa foto, viu? Uma coisa. Esse povo é inteligente demais, velho. Olha o tio aqui, o tio careca aqui. Ajuda aqui. Por que o dia de hoje foi bom? Para mim,
O dia de hoje foi bom porque eu estou conseguindo estabelecer conexões, né? Porque pensamento sistêmico, sempre trabalhei com teoria de sistemas, não usando esses mesmos autores que você está trazendo aí. E o livro Desvendando o Sistema já usei bastante, né, com os alunos. Ele está parado em 2012, né? O professor lá de esquerda. Uma pena, né? Isso mostra como a gente está precisando rever nossos... Enfim. Ele precisa atualizar, e ele falou que ia atualizar todo ano, mas não está atualizando, não né? Não está dando conta, não, ele dá aula na Unifesp, lá de Osasco. Eu já achei algumas coisas dele no site da Unifesp, mas o livro eu não encontrei lá, inclusive. O livro está na internet aí, tem links. Está na internet. Ele é aberto, ele abriu o livro para download. Ele abriu para download, Muito bom. Ele é muito fácil, é muito didático. Então, para mim, eu nunca tinha conectado. A gente fala lá no QNEV em sistemas complexos, sistemas ordenados e tal, mas não discute o conceito que está por trás, né? Oh, que bom, Vera. É isso mesmo. Aqui saiu um pouco da estratosfera e a gente conectou para como desenhar um sistema. Legal. A hora que a gente colocar isso dentro do QNEV vai ficar legal. Porque como eu dou aula de teoria de sistemas, né, para o meu pessoal, faz tempo que eu estou longe disso aí atualmente. E, normalmente, a gente fica falando muito das teorias, o princípio de homeostase, de feedback e tudo mais, retroalimentação, né, em português. Você vai falar um pouquinho disso amanhã. E não fala da aplicação prática. Então, para mim, hoje, colocar isso no problema que a gente tem que trabalhar, embora foi muito curto o tempo para raciocinar, mas deu para fazer algumas ligações aí, e com as explicações e apresentações do pessoal vai melhorar a conexão que a gente tem. Então, para mim, ligou QNEV, pensamento sistêmico, e a modelagem, e acho que ainda vou ligar com as outras coisas aí que a gente vem trabalhando. A gente vai conectar com o Wordley Map. Vai ser o grande ganho desse curso, pelo menos na minha opinião, a hora que a gente conseguir juntos chegar lá. Não adianta eu explicar. Tem que ser passo a passo, todo mundo junto. Boa. Querido Minei, por que foi bom hoje? Gino, desculpa, eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Faz, claro, por favor. Tá. Assim, tudo que a gente falou hoje, as nomenclaturas e tudo mais, parece muito que tem alguma relação com sistema de requisitos de software e tudo mais. Também. Não sei se mais alguém ficou com essa impressão também, sabe? Mas eu não sei por quê. Assim, não sei se é só uma impressão, se é só coincidência, se a gente só está usando o termo nomenclaturas parecidas, não, sabe? Faz todo sentido. Hoje, eu estou apresentando para vocês uma anotação. Deixa eu fazer um spoiler aqui. Você vê, o Thiago tem toda a razão, né? Eu sou mais ansioso do que o capeta. Aí eu não consigo, eu preparo os negócios para ter efeito wall, mas eu não consigo. Amanhã a gente vai entrar numa anotação de System Dynamics. É diferente. Essa é a mais comum. Então, percebe que agora eu não vou chamar mais de entidade. Agora eu vou chamar de estoque. Estoque, fluxo, ciclo de feedback e nuvens. A gente vai ter só isso. Não vai ter a nomenclatura de forma, não vai ter nomenclatura de entidade. Por que essa nomenclatura é tão utilizada nessa visão do MIT? Porque o foco do MIT é o quê? Tecnologia. Então, onde eles usam isso? Basicamente, em sistemas computacionais. Então, o viés é muito grande de tecnologia, e o final do curso do MIT é o quê? Mapeamento de sistemas computacionais. Mas não é só para isso. Você pode trabalhar, você pode utilizar essa visão de entidade, de conexão, para qualquer coisa que esteja mapeando. Mas os nomes são muito voltados para computacional. Você está falando que amanhã vai mudar a nomenclatura de tudo? Vai. Anotação. Ainda bem que eu não consegui gravar a nomenclatura de hoje. Amanhã eu vou ensinar tudo de novo. Meu Tico, fale com o meu Teco. Dia da marmota. Dia da marmota amanhã. Amanhã a gente economizei fosfato. Mas, ó, o Gino, dia da marmota foi hoje. Hoje foi dia da marmota. Você deu uma marmotada na gente legal. Eu vi bastante marmota hoje. Eu acho que a gente está vendo o Memeplexo em ação, né? Ele fez amanhã a gente ver um monte de marmota. Amanhã a gente vai ver a verdade. Marmota é uma palavra reservada desse grupo. Tem que tomar cuidado para usar, porque já existe. Gino começou a ler Foucault, né? A gente aprendendo, ele muda. Amanhã a gente vai para outra. Oi.
Eu acho que o que você acabou de fazer foi aplicar o conceito de memeplexo com a gente. Assim, você está ensinando alguma coisa de uma forma, numa linguagem que a gente já conhece, para depois avançar isso, talvez, né? Não, eu nem pensei nisso. Eu trouxe a visão mais... Eu acho que a visão que eu pensei foi trazer a mais fácil. Porque essa do MIT, a gente não encontra, por exemplo... Nós não falamos de ciclo, e a Verinha vai adorar quando a gente entrar nisso, que é ciclo de reforço e de balanceamento. Então, a gente não falou sobre isso. Feedback positivo e feedback negativo. Não teve isso. É só a conexão entre as coisas e o que elas fazem, só. E é uma visão mais simples. Amanhã, quando a gente for falar da dinâmica de sistemas, porque não teve dinâmica nesse sistema, o que teve foi uma leitura sistêmica. Eu desenhei o sistema. Uma foto. Uma foto, só que eu não consigo regular esse sistema. Agora, para regular esse sistema, a gente vai precisar entender o quê? Como funcionam as dinâmicas de sistema. E aí amanhã a gente vai falar de dinâmicas de sistema. E é outro nome. Aí não é entidade, não é operando, né? É estoque. E aí a gente vai trabalhar os estoques do sistema. É outra leitura. Se você trouxesse direto esse conceito, ia ser um meme, uma entidade tão estranha ao sistema que a Nília ia ter o piripaque do Chaves e ia dar 3 cambalhotas aqui. Eu imagino que para algumas pessoas nunca... falar de feedback direto é muito difícil. Mas agora, amanhã, quando eu mostrar a relação de estoque, de fluxo, principalmente os pipes, né? Olha que legal, vou mostrar o outro spoiler, né? Para amanhã, eu desenhei os slides para vocês. Olha, você faltou aula de desenho, mas funcionou esse daí. Aí, ó. Ana Paula fazendo efeito. A gente não conseguiu colocar setinha, cara. Eu quero ver como vai ser o look. Amanhã tem slide desenhado para vocês. Porque a gente vai falar de fluxo, de pipes, né? De conexão. Posso revelar uma coisa que aconteceu no grupo que eu estava com Nília? Pode, claro. Se Nília deixar. É a última, eu juro. Eu tô tagarela, mas é porque eu tô feliz, ó. Na hora que Nília estava tentando fazer um negócio, aí ela falou assim, peraí que daqui a pouco eu te explico. Porque ela não tinha entendido ainda, né? Então não tinha como explicar o que ela não tinha entendido ainda. Agora eu posso explicar, né? Isso que é confiança, né? Isso que é confiança. Nília, agora vai lá na fé e fala, agora eu posso te explicar. Fala pra gente, Miriam Rodrigues. A aula de hoje, para mim, assim, foi legal, e para o grupo meu, que a gente está um pouquinho atrasado, foi muito bom para abrir a mente para poder evoluir no nosso projeto. Foi muito bacana. Deu aquele norte que a gente estava precisando. Opa, que legal. Quando você desenha... Eu não conhecia essa anotação, achei simples. Eu acho que ela é bem didática, porque quando eu entro para explicar sistema, eu já explico tudo. Né? Foi o meu momento UOL quando eu fui para o MIT, quando eu fiz o curso do MIT. Porque eu vi para eles, falei, putz, é o fundamentos. Porque, putz, entrar direto para a dinâmica de sistemas é muito dureza. Então, vamos começar por isso, e depois amanhã a gente entra em dinâmica de sistemas, e depois vocês vão ficar bravos comigo, porque a gente vai reinventar um negócio de novo ao falar de arquétipos sistêmicos. Mas vai ser legal. E teremos a simulação de gerenciamento de projetos. E aí uma pequena competição entre os times. Eita! Muito bom. Daqui a pouco nós vamos ter uns hackathons aqui para fazer. Precisamos, né? Muito bom. Pessoal, 10h30. O Gino Paz e Amor. Eu vou botar tudo para competir. Acabou Gino Paz e Amor. Por que Gino Paz? Porque eu tô desafiando. Mas precisa dar uma chacoalhada às vezes, né? Porque senão fica muita aula para falar de Kineve. Né? Tem que entrar com os negócios práticos, senão vocês não fazem mais treinamento comigo. Então, bora fazer uma simulação. Que neve que pariu, hein? Que neve que pariu, é isso aí. Muito bom, professor. Pessoal, obrigado pela entrega, viu? Obrigado pela dedicação. Um super beijo. Amanhã a gente se vê para falar mais de dinâmica. Valeu, pessoal. Carol, vem amanhã. A gente precisa de você. Foi massa. Carol, vem amanhã. Eu vou e venho. Não, eu venho, eu vou e volto.
Carol vai numa live e vai Como voltar assim você não A vai seta fugir, que não? vai, a seta que vem. Eu vou dar um pulinho. É uma live da empresa do meu pai, mas eu volto. Eu prometo que eu volto. Eba. Vai chegar cheio de ideia. Vai largar a bomba na live e vai voltar cheio de ideia da live, velho. Vai ser muito Fala de sistema lá para eles. É bom, porque o importante às vezes é saber perguntar, Carol. Fazer pergunta. Isso eu sei. Isso, Aí sabe, viu? Aí sabe. Volta Aí assim. sabe. Manda